o coworking e o cenário atual. Vamos fazer aqui uma análise do que está acontecendo com o nosso mercado, o que aconteceu com o nosso mercado, essa reação, o que a gente enxerga para o futuro e, obviamente, eu vou usar a minha empresa como exemplo, o que eu tenho feito, o que eu almejo daqui para frente, o que eu deixei para trás, né? E lembrando que a minha especialidade é o coworking, então eu estou falando do mercado de coworking, né? Então, antes disso, eu queria começar contando para vocês uma história. E eu já contei em outros vídeos essa história e no áudio também, no Telegram. Mas acontece que no ano passado, mais ou menos em outubro, eu fiquei num grande dilema. Eu vou expandir a CWK Coworking ou não expandir a CWK Coworking? Foi uma decisão, assim, muito difícil, porque os números eram bons na hora que você projetava a receita, projetava a despesa, o lucro era bom, o negócio era bom, a expansão era boa. No entanto, sempre existe um frio na barriga, sempre existe um e se, né? E por mais que eu seja otimista, por mais que eu planeje, e eu acho que o planejamento talvez seja o meu sobrenome, né? Mas assim, por mais que eu planeje tudo e tal, a gente sempre tem um frio na barriga e eu tinha alguma coisa que me falava assim, vai expandir, mas expanda com cautela, vai expandir, mas expanda com cautela. E o que aconteceu foi que em outubro, novembro, eu decidi expandir, eu fiz a reforma da expansão, eu acho que em tempo recorde, porque o andar, ele é um andar... como é que se fala? Um andar corrido, né? Ele não tem pilar, essas coisas. É um andar corrido e aí o que eu fiz? Eu dividi com vidro, com divisórias de vidro e eu já contei essa história, foi super legal porque eu montei em pouquíssimo tempo, o custo não ficou tão alto igual divisórias feitas corporativas, né? E ficou uma imagem muito bonita, assim, ficou muito apresentável. Então, a gente fez a reforma e partimos para a venda. Olha, a procura pelo andar, a procura por sala privativa estava vindo numa crescente. Talvez exponencial seja uma palavra forte, mas estava vindo numa crescente enorme o ano passado, né? A cada dia que passava, a gente colocava, se eu tenho o hábito de, não é um hábito, mas se eu tenho a rotina de colocar 3, 4 propostas na rua por dia, a gente estava colocando 7, 8, 10 propostas na rua e estava uma coisa incrível, assim, a procura por sala privativa, as pessoas, as empresas estavam se movimentando nesse sentido e estava tudo na expectativa de um crescimento maravilhoso. Então, com essa expansão, eu estava na expectativa de passar a CWK Coworking para atingir 2.000 metros quadrados de ocupação, né? Isso até o final de 2020, óbvio. Isso é uma ocupação muito alta, assim, para quem é empreendedor de coworking, que não é dos grandes, que está ali no mediano igual eu, é uma ocupação alta, né? E juntando todas as CWKs, a gente tinha essa perspectiva de atingir 2.000 metros quadrados. Isso, assim, a gente estava nessa crescente, né? A nossa outra unidade, no bairro de Lourdes, estava também nessa crescente, já com a perspectiva de expandir. A nossa outra unidade no bairro Vila da Serra já estavam, inclusive, me contactando para a gente fazer o projeto de como que poderia. É uma região que estava assim, muita expansão em Belo Horizonte, então, e o que a gente podia fazer, né? Bom, mas enfim, e aí a gente preparou tudo para que 2020 fosse um ano realmente de consolidação e expansão da marca, né? E aí, de repente, vem essa confusão toda,
né? Mais ou menos, mais especificamente, talvez, o dia 20 de março. No dia 20 de março começou para mim, né, para minha empresa, era uma sexta-feira e começou toda essa confusão. No dia 20 de março foi todo mundo para casa e no dia 23, segunda-feira, ninguém voltou. Ninguém voltou pro coworking. Ah, que beleza! E aí, quando a gente teve a notícia, durante o fim de semana a gente já recebeu alguns e-mails de pessoas falando que não iriam voltar para o coworking, né? A gente teve empresas que eu tenho que admitir, a maioria dos nossos clientes muito éticos em conversar com a gente, né? Óbvio que sempre tem uma pequena parcela que simplesmente mandou para a gente o comunicado de pandemia e tal, enfim, mas a maioria, o que eu quero dizer é que a maioria muito ético, conversando, negociando enfim, se expressando e a gente também do nosso lado fazendo o que a gente pode fazer para ajudar, né, para que a gente tenha a convicção de que tudo volta ao normal, né, daqui a pouco tudo volta ao normal, antes do fim do ano. As pessoas estão circulando na rua, as pessoas estão procurando lugar para trabalhar, enfim. Esse é um outro assunto que depois eu vou falar. Mas o ponto que eu quero falar aqui agora é que desde aquela sexta-feira a gente começou uma ciranda de o que a gente vai fazer agora, né? E eu acho que eu tenho essa veia muito planejadora, assim, né? O que eu faço agora? Eu já me pego pensando como que eu vou planejar o futuro, analisando o passado, enfim. Eu já peguei um lápis e papel e já comecei a desenhar os meus cenários. E o que eu fiz? E eu queria passar para vocês essa situação. Eu desenhei o meu cenário o fluxo de caixa, no caso, né, que a gente está falando aqui de sobrevivência financeira mesmo, que a empresa, né, está sem o potencial de receita. Então, o que eu vou fazer? Né? Então, eu peguei a caneta e o papel e desenhei o meu fluxo de caixa atual, o pior cenário e o melhor cenário. Né? E aí eu peguei todas as minhas despesas, isso sim. Isso eu até dou graças a Deus, a gente tem um sistema operacional na qual ele é alimentado por mim e pela Mônica pessoalmente, diariamente. A gente faz conciliação bancária diariamente, ou seja, o que movimenta no extrato bancário é o que movimenta no meu sistema operacional. Então o meu fluxo de caixa ele é assim online, real time, né? E isso é muito, muito importante, né? Foi muito importante nessa situação que a gente viveu, porque eu pude ali imprimir um relatório e já enxergar o momento atual da empresa sem ter que correr atrás de número e tal. Isso foi sensacional. Bom, aí eu peguei e fiz o meu fluxo, né, de caixa, negativo, o atual, negativo, positivo. Então, eu peguei e alinhei todas as despesas que eu tinha, todas as receitas que eu tinha, e aí eu fiz um pior cenário, que foi, né? 50% das pessoas não vão me pagar. Aí eu falei, esse cenário ainda tá bom, né? Deixa eu colocar mais do que isso. Eu cheguei a um cenário de 80% de inadimplência. O que aconteceria, né? E também se eu tivesse 70% de adimplência, né? Ou seja, 70% das pessoas me pagando. Eu já previ 30% de inadimplência. Por quê? Porque nessa movimentação de sexta a segunda, que eu falei que tudo começou na sexta-feira, a gente, pela quantidade de e-mails que a gente recebeu das pessoas querendo negociar, das pessoas conversando com a gente, eu já previ que inadimplência iria acontecer. Pode até ser que esses clientes não vão embora, né? Mas certamente eles vão vir negociar enfim, a gente vai perder receita. Então, eu não fiz um cenário, um melhor cenário, todos os clientes permanecem na CWK. Esse cenário eu não fiz, né? Eu fiz só o melhor das hipóteses, eu ter 30% de inadimplência. Bom, aí com isso em mãos, né, eu comecei
a entender, primeiro, a enxergar muito mais a minha carteira recorrente do que geralmente eu enxergo, né? Então, eu fiz por tipo de serviço, o que a gente tem para receber, o que a gente tem de recorrência, e eu já gravei outro vídeo sobre isso, eu vi que quando a gente tem uma recorrência, a gente tem uma estabilidade muito maior, e isso dá para a gente uma tranquilidade inacreditável. E é muito assim, é bacana de você enxergar isso, de falar, puxa vida, eu tenho aqui uma carteira recorrente que eu ensino todo mundo a fazer, né? Eu ensino a maioria das pessoas que me seguem, que são do meu treinamento Coworking de Sucesso, eu ensino todo mundo a ter esse tipo de receita, e hoje, quando eu vou tô falando assim, no momento ali que eu estava enxergando aquilo, eu falei, poxa vida, que bacana, eu agora estou enxergando na prática, mesmo que não seja melhor coisa aqui, né? Melhor prática, mas eu estou enxergando na prática aquilo que eu ensino, e realmente numa situação de incerteza, essa carteira foi aquilo que eu me agarrei como sendo o meu tesouro, né? Vamos falar assim. Bom, e aí, gente, eu fiz esses cenários e eu cheguei à conclusão de que a minha empresa, ela sobrevive 45 dias no máximo, se eu não tiver receitas, né? Se o pior cenário acontecer, eu sobrevivo 45 dias. Né? E aí depois eu até ouvi na televisão que a maioria das empresas sobrevivem 27 dias, eu até fiquei feliz, falei, então eu sobrevivo mais do que a maioria, que beleza. Enfim, mas vamos lá, deve ser fruto do planejamento que eu, bato na tecla com todo mundo, né? Planeja, pensa e tal, coloca no papel, analisa, revisa, faz tudo antes de, colocar em prática. Bom, aí, o que aconteceu, gente? Quando eu comecei a enxergar, e aí eu começo a falar para vocês o que foi, tudo isso foi de bom, né? Quando eu comecei a enxergar no meu fluxo, a receita recorrente, qual que era a minha despesa, eu comecei a olhar para aquilo, e aí eu comecei a enxergar, né, no problema a solução. Né? Eu comecei a ver que, puxa vida, a recorrência realmente é uma solução. Né? E aí aonde que isso ia me levar? Né? Eu fiquei pensando assim, se eu focar só no problema, provavelmente eu não vou enxergar a inovação, a oportunidade que isso tudo aqui, que está acontecendo no mundo, porque quando você foca só no problema, você não enxerga a inovação. Não sei, eu tenho isso como, não sei, assim, eu acho isso, tá? Então, o que acontece é que eu comecei a focar na solução, né? Eu comecei a enxergar como que eu posso solucionar isso. E aí, quando eu projetei a minha recorrência, eu falei, aqui está o que a solução do meu problema, é aqui que eu tenho que focar. Né? E aí, enfim, já tem, acho que tem uns 15 dias, né, que eu tô aí pensando como é que eu vou e planejando como é que eu vou fazer depois que isso tudo voltar ao normal, para colocar em prática essas ideias de receita recorrente, diferente do que um simples escritório virtual, né? Como que eu vou colocar em prática? E o principal, eu comecei a pensar, como que eu posso passar isso adiante? Né? Então, o primeiro grande ensinamento de hoje é foco na solução. Né? Às vezes o problema é a solução, e isso o meu mentor fala muito, lá no nosso grupo de mentoria, ele fala muito isso, né? O problema pode ser a solução, e de fato, né, quando você começa a enxergar só problema, você começa a ficar ali no olho do furacão e você não enxerga o que está de fora, né? E eu acho o seguinte, sabe, pode ser que alguns não concordem, mas tentar dar um exemplo aqui, tentar contextualizar para vocês. Por exemplo,
Um corredor de Fórmula 1, por exemplo, quando ele não sabe, a minha opinião, tá, gente? Quando ele não sabe dirigir na chuva, por exemplo, eu sou muito mais da filosofia de que pega aquilo que você sabe. Se você é bom na pista seca, fique melhor ainda na pista seca para que, quando você for para a pista molhada, não seja aquele fracasso não seja tão prejudicial a você, porque você tem ali gordura sobrando naquilo que você é bom, entendeu? Esse mais ou menos. As pessoas geralmente pensam o contrário, né? Se eu não ando bem na chuva, então eu vou treinar ali na chuva. E na minha opinião isso é ficar batendo numa tecla que, né? Beleza, eu não sou boa na chuva, então tá, ok, assumi que eu não sou boa na chuva, mas eu sou bom no seco, então é lá que eu vou melhorar, então é lá que eu vou focar a minha solução, né? Então, enfim, usando assim, contextualizando muito a forma que eu penso para vocês, é mais ou menos isso, né? E aí eu comecei a pensar, o que eu faço bem? Né? Eu faço bem o planejamento, tem várias coisas que eu acho que eu faço legal, mas beleza, eu sou mais planejadora e é isso que eu acho que eu faço legal. E aí, uma outra coisa que eu adoro fazer é esse marketing digital, né? De falar para as pessoas o que eu fiz, dar o meu exemplo, aplicar a minha metodologia, enfim, isso é uma coisa que eu adoro fazer, né? E desde 2016 eu venho fazendo e venho tido sucesso e os feedbacks são os melhores possíveis. Então, eu falei, eu vou pegar tudo que eu faço na CWK ali durante essa crise, tudo que eu estou fazendo para, entre aspas, consertar ali a empresa e projetar no futuro, eu vou dividir com as pessoas. E assim eu tenho feito desde o dia 23 de março, eu tenho diariamente, principalmente no Telegram, eu coloco ali um áudio do que aconteceu no dia, como que eu resolvi tal problema, como que eu negociei tal banco para conseguir um crédito, como que eu enxerguei a recorrência, enfim, como que eu fiz para negociar contrato de, sei lá, de aluguel, de PBX, de impressora e tal, enfim. E daí eu vou compartilhando, né, o que eu gosto de fazer e enfim, eu acho que se Deus quiser, eu vou ajudar muita gente aí com essas experiências. Então, eu foquei em passar para todas as pessoas aquilo que eu faço de melhor, né? E aí, o que você pode fazer para melhorar? E eu acho que esse vídeo, eu posso te dar algumas dicas e te ajudar para você fazer o seu negócio sair dessa ciranda melhor do que ele entrou, né? Melhor do que quando ele estava, quando isso tudo aconteceu. Então, assim, o que eu acho que, primeiro, escreva o que você pode oferecer além do espaço físico. O que você pode oferecer de diferente além daquele espaço físico. Eu tenho certeza que se você colocar a sua cabeça para funcionar, você vai chegar à conclusão. Eu já cheguei à conclusão que eu posso oferecer uma bela de uma comunidade. Né? Às vezes você vai chegar à conclusão que você pode oferecer, em vez de um contrato fixo mensal, um contrato de hot desk, numa mesa só, você pode ter várias pessoas trabalhando ali, isso é muito comum. Às vezes você vai enxergar que uma sala de reunião você está subvendendo ela e ela poderia estar sendo vendida a, sei lá, uma taxa de ocupação muito mais próxima de 100% do que é hoje. Não sei, às vezes você não trabalha com escritório virtual e você fala, puxa vida, eu posso trabalhar com escritório virtual e desenha o que você pode oferecer além do espaço físico, ali, além, sabe, daquela... Do comum, né? Eu tenho pensado muito o que o meu escritório virtual pode oferecer para o cliente que vai além do simples atendimento telefônico, gerenciador de correspondência, endereço comercial, endereço fiscal, telefonista, enfim.
que eu posso agregar? Não sei, assim, eu tenho tido tantas ideias, mas eu queria aqui inspirar vocês a também colocarem no papel o que você pode fazer de diferente, né? E aí, quando você encontrar um serviço que você possa fazer diferente, por exemplo, eu já cheguei à conclusão que eu posso fazer uma comunidade, né? E aí eu comecei a pensar, tem uma pessoa que eu esqueci, mas é um guru na internet muito conhecido, eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim, ó, tudo aquilo que você consegue enxergar para oferecer, para vender, tenta enxergar isso 10 vezes mais eficiente do que o que você está enxergando. E aí você começa a bolar aquilo que você pode oferecer. Então, no meu caso, eu vou oferecer uma comunidade, o que eu posso oferecer 10 vezes melhor do que uma comunidade? E é assim que eu estou pensando, sabe? Então, fica aí essa ideia para você desenhar no papel aquilo que você consegue oferecer que vai além do espaço físico, né? A minha opinião, e aí eu vou partindo para o encerramento desse vídeo, a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo o mercado de coworking, ele foi impactado profundamente pelo coronavírus, né? As pessoas, compartilhar não está sendo a opção para ninguém, no entanto, estão todos alucinados para compartilhamento. Para pensar isso, tá? Ninguém está podendo compartilhar, mas não é o que eles querem. E eles, eu estou falando de todos os possíveis clientes, prospectos que tem por aí. E todos estão aflitos para compartilhar, né? Vamos levar isso para o lado pessoal. Tá todo mundo aflito para ir ali tomar uma cerveja com um amigo no bar, né? E a gente não pode. Tá todo mundo em casa fazendo o seu papel. E tá na hora de fazer o seu papel e tá todo mundo certo. Mas eu acho que a gente sai que eu falo o mercado de coworking, a gente sai desse cenário com uma visão muito além do que era o coworking antes da gente entrar nessa crise, né? Então, o que a gente pode oferecer para o cliente, criar mais valor para o cliente, aonde que a gente pode enxergar mais serviços, que a gente pode oferecer mais, né, para a gente poder entregar mais e com isso o nosso cliente alavancar o negócio dele, porque ele também vai precisar, quando ele voltar a ter para a rua, né, para trabalhar, ele vai precisar alavancar o negócio dele. Como que a gente pode ajudar? E olha, eu vou dar uma opinião aqui. Não vá pensando que tá todo mundo em home office, tá todo mundo acomodado, todo mundo vai continuar no home office. Não vai. Tá? Vai todo mundo continuar indo para suas empresas, vai todo mundo continuar indo para o coworking. E eu te falo mais, é lá no coworking que ele vai conseguir criar as conexões que ele precisa, de repente vender o seu serviço, encontrar o seu fornecedor, ajustar os seus custos, ajustar os seus serviços e conseguir vender mais. E eu acho que o papel do escritório compartilhado, ele vai ficar assim, muito focado nesse centro de negócios, assim, acabei de falar esse nome, nem estava pensando, mas num centro de negócios realmente com um papel diferenciado aí para ajudar a economia a voltar ao normal. Eu quero agradecer muito a audiência de todo mundo. Se você ficou até aqui, tem 23 minutos que você está aqui comigo, agradecer muito você estar escutando, deixa o seu comentário, me ajuda a divulgar esse trabalho e a ajudar outras empresas que também precisam de ajuda e de repente você está planejando um coworking e esse vídeo foi útil para você, você pode compartilhar ele com quem também está planejando ter um escritório compartilhado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.